Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, artigo 167 ao 288, atualizada até a Lei nº 13.838, de 2019. Título V. Do Registro de Imóveis. Capítulo I. Das atribuições. Artigo 167. No registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos: o registro 1. Da instituição de bem de família. 2. Das hipotecas legais, judiciais e convencionais. 3. Dos contratos de locação de prédios, nos quais tenha sido consignada cláusula de vigência no caso de alienação da coisa locada. 4. Do penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, instalados e em funcionamento, com os respectivos pertences ou sem eles. 5. Das penhoras, arrestos e sequestros de imóveis. 6. Das servidões em geral. 7. Do usufruto e do uso sobre imóveis e da habitação, quando não resultarem do direito de família. 8. Das rendas constituídas sobre imóveis ou a eles vinculadas por disposição de última vontade. 9. Dos contratos de compromisso de compra e venda de cessão deste e de promessa de cessão, com ou sem cláusula de arrependimento, que tenham por objeto imóveis não loteados e cujo preço tenha sido pago no ato de sua celebração, ou deva sê-lo a prazo, de uma só vez ou em prestações. 10. Da anfitese. 11. Da anticrese. 12. Das convenções antenupciais. 13. Das cédulas de crédito rural. 14. Das cédulas de crédito industrial. 15. Dos contratos de penhor rural. 16. Dos empréstimos por obrigações ao portador ou debêntures, inclusive as conversíveis em ações. 17. Das incorporações, instituições e convenções de condomínio. 18. Dos contratos de promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas condominiais a que alude a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, quando a incorporação ou a instituição de condomínio se formalizar na vigência desta lei. 19. Dos loteamentos urbanos e rurais. 20. Dos contratos de promessa de compra e venda de terrenos loteados em conformidade com o Decreto-Lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, e respectiva cessão e promessa de cessão, quando o loteamento se formalizar na vigência desta lei. 21. Das citações de ações reais ou pessoais rei-persecutórias, relativas a imóveis. 23. Dos julgados e atos jurídicos entre vivos que dividirem imóveis ou os demarcarem, inclusive nos casos de incorporação que resultarem em constituição de condomínio e atribuírem uma ou mais unidades aos incorporadores. 24. Das sentenças que nos inventários, arrolamentos e partilhas, adjudicarem bens de raiz em pagamento das dívidas da herança. 25. Dos atos de entrega de legados de imóveis, dos formais de partilha e das sentenças de adjudicação em inventário ou arrolamento quando não houver partilha. 26. Da arrematação e da adjudicação em asta pública. 27. Do dote. 28. Das sentenças declaratórias de uso capião. 29. Da compra e venda pura e da condicional. 30. Da permuta. 31. Da dação em pagamento. 32. Da transferência, de imóvel à sociedade, quando integrar cota social. 33. Da doação entre vivos. 34. Da desapropriação amigável e das sentenças que, em processo de desapropriação, fixarem o valor da indenização. 35. Da alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel. 36. Da emissão provisória na posse, quando concedida à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou às suas entidades delegadas, e respectiva cessão e promessa de cessão. 37. Dos termos administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão de uso especial para fins de moradia. 39. Da constituição do direito de superfície de imóvel urbano. 40. Do contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público. 41. Da legitimação de posse. 42. Da conversão da legitimação de posse em propriedade, prevista no artigo 60 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. 43. Da certidão de regularização fundiária, CRF. 44. Da legitimação fundiária. Averbação. 1. Das convenções antenupciais e do regime de bens diversos do legal, nos registros referentes a imóveis ou a direitos reais pertencentes a qualquer dos cônjuges, inclusive os adquiridos posteriormente ao casamento. 2. Por cancelamento, da extinção dos ônus e direitos reais. 3. Dos contratos de promessa de compra e venda, das cessões e das promessas de cessão a que aludiu o Decreto-Lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, quando o loteamento se tiver formalizado anteriormente à vigência desta lei. 4. Da mudança de denominação e de numeração dos prédios, da edificação, da reconstrução, da demolição, do desmembramento e do loteamento de imóveis. 5. Da alteração do nome por casamento ou por desquite, ou, ainda, de outras circunstâncias que, de qualquer modo, tenham influência no registro ou nas pessoas nele interessadas.
6. Dos atos pertinentes a unidades autônomas condominiais a que alude a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, quando a incorporação tiver sido formalizada anteriormente à vigência desta lei. 7. Das cédulas hipotecárias. 8. Da caução e da cessão fiduciária de direitos relativos a imóveis. 9. Das sentenças de separação de dote. 10. Do restabelecimento da sociedade conjugal. 11. Das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade impostas a imóveis, bem como da constituição de fideicomisso. 12. Das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados. 13. Ex officio, dos nomes dos logradouros, decretados pelo poder público. 14. Das sentenças de separação judicial, de divórcio e de nulidade ou anulação de casamento, quando nas respectivas partilhas existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro. 15. Da reratificação do contrato de mútuo compacto adjeto de hipoteca em favor de entidade integrante do sistema financeiro da habitação, ainda que importando elevação da dívida, desde que mantidas as mesmas partes e que inexista outra hipoteca registrada em favor de terceiros. 16. Do contrato de locação, para os fins de exercício de direito de preferência. 17. Do termo de securitização de créditos imobiliários, quando submetidos a regime fiduciário. 18. Da notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios de imóvel urbano. 19. Da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia. 20. Da extinção do direito de superfície do imóvel urbano. 21. Da cessão de crédito imobiliário. 22. Da reserva legal. 23. Da servidão ambiental. 24. Do destaque de imóvel de gleba pública originária. 26. Do auto de demarcação urbanística. 27. Da extinção da legitimação de posse. 28. Da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia. 29. Da extinção da concessão de direito real de uso. 30. Da subrogação de dívida, da respectiva garantia fiduciária ou hipotecária e da alteração das condições contratuais, em nome do credor que venha a assumir tal condição na forma do disposto pelo artigo 31 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, ou do artigo 347 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Realizada em ato único, a requerimento do interessado instruído com documento comprobatório firmado pelo credor original e pelo mutuário. 31. Da certidão de liberação de condições resolutivas dos títulos de domínio resolúvel emitidos pelos órgãos fundiários federais na Amazônia Legal. 32. Do termo de quitação de contrato de compromisso de compra e venda registrado e do termo de quitação dos instrumentos públicos ou privados oriundos da implantação de empreendimentos ou de processo de regularização fundiária, firmado pelo empreendedor proprietário de imóvel ou pelo promotor do empreendimento ou da regularização fundiária objeto de loteamento, desmembramento, condomínio de qualquer modalidade ou de regularização fundiária, exclusivamente para fins de exoneração da sua responsabilidade sobre tributos municipais incidentes sobre o imóvel perante o município, não implicando transferência de domínio ao compromissário comprador ou ao beneficiário da regularização. Artigo 168. Na designação genérica de registro, consideram-se englobadas a inscrição e a transcrição a que se referem as leis civis. Artigo 169. Todos os atos enumerados no artigo 167 são obrigatórios e efetuar-se-ão no cartório da situação do imóvel, salvo as averbações, que serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição. Os registros relativos a imóveis situados em comarcas ou circunscrições limítrofes, que serão feitos em todas elas, devendo os registros de imóveis fazer constar dos registros tal ocorrência. O registro previsto no N-graus 3 do inciso I do artigo 167, e a averbação prevista no N-graus 16 do inciso 2 do artigo 167 serão efetuados no cartório onde o imóvel esteja matriculado mediante apresentação de qualquer das vias do contrato, assinado pelas partes e subscrito por duas testemunhas, bastando a coincidência entre o nome de um dos proprietários e o locador. Artigo 170. O desmembramento territorial posterior ao registro não exige sua repetição no novo cartório. Artigo 171. Os atos relativos a vias férreas serão registrados na circunscrição imobiliária onde se situe o imóvel. Parágrafo único. A requerimento do interessado, o oficial do cartório do registro de imóveis da circunscrição a que se refere o caput deste artigo abrirá a matrícula da área correspondente, com base em planta, memorial descritivo e certidão atualizada da matrícula ou da transcrição do imóvel, caso exista, podendo a apuração do remanescente ocorrer em momento posterior. Capítulo 2. Da escrituração. Artigo 172. No registro de imóveis serão feitos, nos termos desta lei, o registro e a averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, intervivos ou mortes causa quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para a sua disponibilidade.
Artigo 173. Haverá, no registro de imóveis, os seguintes livros. Livro número 1, Protocolo. Livro número 2, Registro Geral. Livro número 3, Registro Auxiliar. Livro número 4, Indicador Real. Livro número 5, Indicador Pessoal. Parágrafo único. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º desta lei, os livros N graus S2, 3, 4 e 5 poderão ser substituídos por fichas. Artigo 174. O livro número 1, Protocolo, servirá para apontamento de todos os títulos apresentados diariamente, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 12 desta lei. Artigo 175. São requisitos da escrituração do livro número 1, Protocolo: o número de ordem, que seguirá indefinidamente nos livros da mesma espécie. A data da apresentação. O nome do apresentante. A natureza formal do título. Os atos que formalizar, resumidamente mencionados. Artigo 176. O livro número 2, Registro Geral, será destinado à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no artigo 167 não atribuídos ao livro número 3. Primeiro, a escrituração do livro número 2 obedecerá às seguintes normas. Cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro registro a ser feito na vigência desta lei. São requisitos da matrícula: 1. O número de ordem, que seguirá ao infinito. 2. A data. 3. A identificação do imóvel, que será feita com indicação a, se rural, do código do imóvel, dos dados constantes do CSIR, da denominação e de suas características, confrontações, localização e área. B. Se urbano, de suas características e confrontações, localização, área, logradouro, número e de sua designação cadastral, se houver. 4. O nome, domicílio e nacionalidade do proprietário, bem como a. Tratando-se de pessoa física, o estado civil, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral da Cédula de Identidade, ou a falta deste, sua filiação. B. Tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda. 5. O número do registro anterior. 6. Tratando-se de imóvel em regime de multipropriedade, a indicação da existência de matrículas, nos termos do parágrafo 10 deste artigo. Terceira, são requisitos do registro no livro número 2. 1. A data. 2. O nome, domicílio e nacionalidade do transmitente, ou do devedor, e do adquirente, ou credor, bem como a. Tratando-se de pessoa física, o estado civil, a profissão e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral da Cédula de Identidade, ou, a falta deste, sua filiação. B. Tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda. 3. O título da transmissão ou do ônus. 4. A forma do título, sua procedência e caracterização. 5. O valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo desta, condições e mais especificações, inclusive os juros, se houver. Parágrafo 2º. Para a matrícula e registro das escrituras e partilhas, lavradas ou homologadas na vigência do Decreto nº 4.857, de 9 de novembro de 1939, não serão observadas as exigências deste artigo, devendo tais atos obedecer ao disposto na legislação anterior. Parágrafo 3º. Nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais, a identificação prevista na alínea A do item 3 do inciso 2º do parágrafo 1º será obtida a partir de memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica-arte, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA. Garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a 4 módulos fiscais. Quarto, a identificação de que trata o parágrafo 3º tornar-se-á obrigatória para a efetivação de registro, em qualquer situação de transferência de imóvel rural, nos prazos fixados por ato do Poder Executivo. Quinto, nas hipóteses do parágrafo 3º, caberá ao INCRA certificar que a poligonal objeto do memorial descritivo não se sobrepõe a nenhuma outra constante de seu cadastro georreferenciado e que o memorial atende às exigências técnicas, conforme ato normativo próprio. Sexto, a certificação do memorial descritivo de glebas públicas será referente apenas ao seu perímetro originário. Sétimo, não se exigirá, por ocasião da efetivação do registro do imóvel destacado de glebas públicas, a retificação do memorial descritivo da área remanescente, que somente ocorrerá a cada 3 anos, contados a partir do primeiro destaque, englobando todos os destaques realizados no período. Oitavo. O ente público proprietário ou emitido na posse a partir de decisão proferida em processo judicial de desapropriação em curso poderá requerer a abertura de matrícula de parte de imóvel situado em área urbana ou de expansão urbana, previamente matriculado ou não, com base em planta e memorial descritivo, podendo a apuração de remanescente ocorrer em momento posterior.
Nono, a instituição do direito real de laje ocorrerá por meio da abertura de uma matrícula própria no registro de imóveis e por meio da averbação desse fato na matrícula da construção base e nas matrículas de lajes anteriores, com remissão recíproca. 10. Quando o imóvel se destinar ao regime da multipropriedade, além da matrícula do imóvel, haverá uma matrícula para cada fração de tempo, na qual se registrarão e averbarão os atos referentes à respectiva fração de tempo, ressalvado o disposto no parágrafo 11 deste artigo. 11. Na hipótese prevista no parágrafo 10 deste artigo, cada fração de tempo poderá, em função de legislação tributária municipal, ser objeto de inscrição imobiliária individualizada. 12. Na hipótese prevista no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 1.358-N da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, a fração de tempo adicional, destinada à realização de reparos, constará da matrícula referente à fração de tempo principal de cada multiproprietário e não será objeto de matrícula específica. 13. Para a identificação de que tratam os parágrafos S3º e 4º deste artigo, é dispensada a anuência dos confrontantes, bastando para tanto a declaração do requerente de que respeitou os limites e as confrontações. Incluído pela Lei nº 13.838, de 2019. Artigo 177, o livro número 3, Registro Auxiliar, será destinado ao registro dos atos que, sendo atribuídos ao registro de imóveis por disposição legal, não digam respeito diretamente a imóvel matriculado. Artigo 178, registrar-se-ão no livro número 3, Registro Auxiliar. A emissão de debêntures, sem prejuízo do registro eventual e definitivo, na matrícula do imóvel, da hipoteca, anticrese ou penhor que abonarem especialmente tais emissões, firmando-se pela ordem do registro a prioridade entre as séries de obrigações emitidas pela sociedade. As cédulas de crédito rural e de crédito industrial, sem prejuízo do registro da hipoteca cedular. As convenções de condomínio edilício, condomínio geral voluntário e condomínio em multipropriedade. O penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, instalados e em funcionamento, com os respectivos pertences ou sem eles. As convenções antenupciais. Os contratos de penhor rural. Os títulos que, a requerimento do interessado, forem registrados no seu inteiro teor, sem prejuízo do ato, praticado no livro número 2. Artigo 179, o livro número 4, Indicador Real, será o repositório de todos os imóveis que figurarem nos demais livros, devendo conter sua identificação, referência aos números de ordem dos outros livros e anotações necessárias. Primeiro, se não for utilizado o sistema de fichas, o livro número 4 conterá, ainda, o número de ordem, que seguirá indefinidamente, nos livros da mesma espécie. Segundo adotado o sistema previsto no parágrafo precedente, os oficiais deverão ter, para auxiliar a consulta, um livro índice ou fichas pelas ruas, quando se tratar de imóveis urbanos, e pelos nomes e situações, quando rurais. Artigo 180, o livro número 5, Indicador Pessoal, dividido alfabeticamente, será o repositório dos nomes de todas as pessoas que, individual ou coletivamente, ativa ou passivamente, direta ou indiretamente, figurarem nos demais livros, fazendo-se referência aos respectivos números de ordem. Parágrafo único. Se não for utilizado o sistema de fichas, o livro número 5 conterá, ainda, o número de ordem de cada letra do alfabeto, que seguirá indefinidamente, nos livros da mesma espécie. Os oficiais poderão adotar, para auxiliar as buscas, um livro índice ou fichas em ordem alfabética. Artigo 181, poderão ser abertos e escriturados, concomitantemente, até 10 livros de registro geral, obedecendo, neste caso, a sua escrituração ao algarismo final da matrícula, sendo as matrículas de número final 1 feitas no livro 2-1, as de final 2 no livro 2-2 e as de final 3 no livro 2-3, e assim, sucessivamente. Parágrafo único. Também poderão ser desdobrados, a critério do oficial, os livros número 3 Registro Auxiliar, 4 Indicador Real e 5 Indicador Pessoal. Capítulo 3º. Do processo do registro. Artigo 182. Todos os títulos tomarão, no protocolo, o número de ordem que lhes competir em razão da sequência rigorosa de sua apresentação. Artigo 183. Reproduzir-se-á, em cada título, o número de ordem respectivo e a data de sua prenotação. Artigo 184. O protocolo será encerrado diariamente. Artigo 185. A escrituração do protocolo incumbirá tanto ao oficial titular como ao seu substituto legal, podendo ser feita, ainda, por escrevente auxiliar expressamente designado pelo oficial titular ou pelo seu substituto legal mediante autorização do juiz competente, ainda que os primeiros não estejam nem afastados nem impedidos. Artigo 186. O número de ordem determinará a prioridade do título, e esta a preferência dos direitos reais, ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente. Artigo 187. Em caso de permuta, e pertencendo os imóveis à mesma circunscrição, serão feitos os registros nas matrículas correspondentes, sob um único número de ordem no protocolo. Artigo 188. Protocolizado o título, proceder-se-á ao registro, dentro do prazo de 30 dias, salvo nos casos previstos nos artigos S seguintes.
Artigo 189. Apresentado o título de segunda hipoteca, com referência expressa à existência de outra anterior, o oficial, depois de prenotá-lo, aguardará durante 30 dias que os interessados na primeira promovam a inscrição. Esgotado esse prazo, que correrá da data da prenotação, sem que seja apresentado o título anterior, o segundo será inscrito e obterá preferência sobre aquele. Artigo 190. Não serão registrados, no mesmo dia, títulos pelos quais se constituam direitos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel. Artigo 191. Prevalecerão, para efeito de prioridade de registro, quando apresentados no mesmo dia, os títulos prenotados no protocolo sob número de ordem mais baixo, protelando-se o registro dos apresentados posteriormente, pelo prazo correspondente a, pelo menos, um dia útil. Artigo 192. O disposto nos arts. 190 e 191 não se aplica às escrituras públicas, da mesma data e apresentadas no mesmo dia, que determinem, taxativamente, a hora da sua lavratura, prevalecendo, para efeito de prioridade, a que foi lavrada em primeiro lugar. Artigo 193. O registro será feito pela simples exibição do título, sem dependência de extratos. Artigo 194. O título de natureza particular apresentado em uma só via será arquivado em cartório, fornecendo o oficial, a pedido, certidão do mesmo. Artigo 195. Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro. Artigo 195-A. O município poderá solicitar ao cartório de registro de imóveis competente a abertura de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis públicos oriundos de parcelamento do solo urbano implantado, ainda que não inscrito ou registrado, por meio de requerimento acompanhado dos seguintes documentos: planta e memorial descritivo do imóvel público a ser matriculado, dos quais constem a sua descrição, com medidas perimetrais, área total, localização, confrontantes e coordenadas preferencialmente georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites. Comprovação de intimação dos confrontantes para que informem, no prazo de 15 dias, se os limites definidos na planta e no memorial descritivo do imóvel público a ser matriculado se sobrepõem às suas respectivas áreas, se for o caso. As respostas à intimação prevista no inciso 2º, quando houver planta de parcelamento ou do imóvel público a ser registrado, assinada pelo loteador ou elaborada e assinada por agente público da Prefeitura, acompanhada de declaração de que o parcelamento encontrasse implantado, na hipótese de este não ter sido inscrito ou registrado. Primeiro apresentados pelo município os documentos relacionados no caput, o registro de imóveis deverá proceder ao registro dos imóveis públicos decorrentes do parcelamento do solo urbano na matrícula ou transcrição da gleba objeto de parcelamento. Segundo, na abertura de matrícula de imóvel público oriundo de parcelamento do solo urbano, havendo divergência nas medidas perimetrais de que resulte, ou não, alteração de área, a situação de fato implantada do bem deverá prevalecer sobre a situação constante do registro ou da planta de parcelamento, respeitados os limites dos particulares lindeiros. Terceiro, não será exigido, para transferência de domínio, formalização da doação de áreas públicas pelo loteador nos casos de parcelamentos urbanos realizados na vigência do Decreto-Lei no 58, de 10 de dezembro de 1937. Quarto, recebido o requerimento e verificado o atendimento aos requisitos previstos neste artigo, o oficial do registro de imóveis abrirá a matrícula em nome do município. Quinto, a abertura de matrícula de que trata o caput independe do regime jurídico do bem público. Sexto, na hipótese de haver área remanescente, a sua apuração poderá ocorrer em momento posterior. Sétimo, o procedimento definido neste artigo poderá ser adotado para a abertura de matrícula de glebas municipais adquiridas por lei ou por outros meios legalmente admitidos, inclusive para as terras devolutas transferidas ao município em razão de legislação estadual ou federal, dispensado o procedimento discriminatório administrativo ou judicial. Oitavo. O disposto neste artigo aplicar-se, em especial, às áreas de uso público utilizadas pelo sistema viário do parcelamento urbano irregular. Artigo 195-B. A União, os Estados e o Distrito Federal poderão solicitar ao registro de imóveis competente a abertura de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis urbanos sem registro anterior, cujo domínio lhes tenha sido assegurado pela legislação, por meio de requerimento acompanhado dos documentos previstos nos incisos I, 2ª e 3ª do caput do artigo 195-A, inclusive para as terras devolutas, dispensado o procedimento discriminatório administrativo ou judicial. Primeiro recebido o requerimento na forma prevista no caput deste artigo, o oficial do registro de imóveis abrirá a matrícula em nome do requerente, observado o disposto nos parágrafos 5º e 6º do artigo 195-A. Segundo, o município poderá realizar, em acordo com o Estado, o procedimento de que trata este artigo e requerer, em nome deste, no registro de imóveis competente a abertura de matrícula de imóveis urbanos situados nos limites do respectivo território municipal. Terceiro, o procedimento de que trata este artigo poderá ser adotado pela União para o registro de imóveis rurais de sua propriedade, observado o disposto nos parágrafos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 176 desta lei.
Quarto, para a abertura de matrícula em nome da União com base neste artigo, a comprovação de que trata o inciso 2º do caput do artigo 195 a será realizada, no que couber, mediante o procedimento de notificação previsto nos arts. 12A e 12B do Decreto-Lei no 9.760, de 5 de setembro de 1946, com ressalva quanto ao prazo para a apresentação de eventuais impugnações, que será de 15 dias, na hipótese de notificação pessoal, e de 30 dias, na hipótese de notificação por edital. Artigo 196. A matrícula será feita à vista dos elementos constantes do título apresentado e do registro anterior que constar do próprio cartório. Artigo 197. Quando o título anterior estiver registrado em outro cartório, o novo título será apresentado juntamente com certidão atualizada, comprobatória do registro anterior, e da existência ou inexistência de ônus. Artigo 198. Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indica-la por escrito. Não se conformando o apresentante com a exigência do oficial, ou não a podendo satisfazer, será o título, a seu requerimento e com a declaração de dúvida, remetido ao juízo competente para diri-la, obedecendo-se ao seguinte. No protocolo, anotará o oficial, à margem da prenotação, a ocorrência da dúvida. Após certificar, no título, a prenotação e a suscitação da dúvida, rubricará o oficial todas as suas folhas. Em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-a para impugná-la, perante o juízo competente, no prazo de 15 dias. Certificado o cumprimento do disposto no item anterior, remeter-se-ão ao juízo competente, mediante carga, as razões da dúvida, acompanhadas do título. Artigo 199. Se o interessado não impugnar a dúvida no prazo referido no item 3º do artigo anterior, será ela, ainda assim, julgada por sentença. Artigo 200. Impugnada a dúvida com os documentos que o interessado apresentar, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 10 dias. Artigo 201. Se não forem requeridas diligências, o juiz proferirá decisão no prazo de 15 dias, com base nos elementos constantes dos autos. Artigo 202. Da sentença, poderão interpor apelação, com os efeitos devolutivo e suspensivo, o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. Artigo 203. Transitada em julgado a decisão da dúvida, proceder-se-á do seguinte modo. Se for julgada procedente, os documentos serão restituídos à parte, independentemente de translado, dando-se ciência da decisão ao oficial, para que a consigne no protocolo e cancele a prenotação. Se for julgada improcedente, o interessado apresentará, de novo, os seus documentos, com o respectivo mandado, ou certidão da sentença, que ficarão arquivados, para que, desde logo, se proceda ao registro, declarando o oficial o fato na coluna de anotações do protocolo. Artigo 204. A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente. Artigo 205. Cessarão automaticamente os efeitos da prenotação se, decorridos 30 dias do seu lançamento no protocolo, o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais. Parágrafo único. Nos procedimentos de regularização fundiária de interesse social, os efeitos da prenotação cessarão decorridos 60 dias de seu lançamento no protocolo. Artigo 206. Se o documento, uma vez prenotado, não puder ser registrado, ou o apresentante desistir do seu registro, a importância relativa às despesas previstas no artigo 14 será restituída, deduzida a quantia correspondente às buscas e à prenotação. Artigo 207. No processo, de dúvida, somente serão devidas custas, a serem pagas pelo interessado, quando a dúvida for julgada procedente. Artigo 208. O registro começado dentro das horas fixadas não será interrompido, salvo motivo de força maior declarado, prorrogando-se expediente até ser concluído. Artigo 209. Durante a prorrogação nenhuma nova apresentação será admitida, lavrando o termo de encerramento no protocolo. Artigo 210. Todos os atos serão assinados e encerrados pelo oficial, por seu substituto legal, ou por escrevente expressamente designado pelo oficial ou por seu substituto legal e autorizado pelo juiz competente ainda que os primeiros não estejam nem afastados nem impedidos. Artigo 211. Nas vias dos títulos restituídas aos apresentantes, serão declarados resumidamente, por carimbo, os atos praticados. Artigo 212. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo oficial do registro de imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no artigo 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial. Parágrafo único. A opção pelo procedimento administrativo previsto no artigo 213 não exclui a prestação jurisdicional, a requerimento da parte prejudicada. Artigo 213. O oficial retificará o registro ou a averbação. E, de ofício ou a requerimento do interessado nos casos de a. Omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título. b. Indicação ou atualização de confrontação. c. Alteração de denominação de logradouro público, comprovada por documento oficial.
D. Retificação que visa à indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas georreferenciadas, em que não haja alteração das medidas perimetrais. I. Alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais constantes do registro. F. Reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação. G. Inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovada por documentos oficiais, ou mediante despacho judicial quando houver necessidade de produção de outras provas. Segunda, a requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou não, alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, CREA, bem assim pelos confrontantes. Primeiro, uma vez atendidos os requisitos de que trata o caput do artigo 225, o oficial averbará a retificação. Segundo, se a planta não contiver a assinatura de algum confrontante, este será notificado pelo oficial de registro de imóveis competente, a requerimento do interessado, para se manifestar em 15 dias, promovendo-se a notificação pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento, ou, ainda, por solicitação do oficial de registro de imóveis, pelo oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la. Terceiro, a notificação será dirigida ao endereço do confrontante constante do registro de imóveis, podendo ser dirigida ao próprio imóvel contíguo ou àquele fornecido pelo requerente, não sendo encontrado o confrontante ou estando em lugar incerto e não sabido, tal fato será certificado pelo oficial encarregado da diligência, promovendo-se a notificação do confrontante mediante edital, com o mesmo prazo fixado no parágrafo 2º, publicado por 2 vezes em jornal local de grande circulação. Quarto, presumir-se a anuência do confrontante que deixar de apresentar impugnação no prazo da notificação. Quinto, findo o prazo sem impugnação, o oficial averbará a retificação requerida. Se houver impugnação fundamentada por parte de algum confrontante, o oficial intimará o requerente e o profissional que houver assinado a planta e o memorial a fim de que, no prazo de 5 dias, se manifestem sobre a impugnação. Sexto, havendo impugnação e se as partes não tiverem formalizado transação amigável para solucioná-la, o oficial remeterá o processo ao juiz competente, que decidirá de plano ou após instrução sumária, salvo se a controvérsia versar sobre o direito de propriedade de alguma das partes, hipótese em que remeterá o interessado para as vias ordinárias. Sétimo, pelo mesmo procedimento previsto neste artigo poderão ser apurados os remanescentes de áreas parcialmente alienadas, caso em que serão considerados como confrontantes tão somente os confinantes das áreas remanescentes. Oitavo. As áreas públicas poderão ser demarcadas ou ter seus registros retificados pelo mesmo procedimento previsto neste artigo, desde que constem do registro ou sejam logradouros devidamente averbados. Nono, independentemente de retificação, 2 ou mais confrontantes poderão, por meio de escritura pública, alterar ou estabelecer as divisas entre si e, se houver transferência de área, com o recolhimento do devido imposto de transmissão e desde que preservadas, se rural ou imóvel, a fração mínima de parcelamento e, quando urbano, a legislação urbanística. 10. Entendem-se como confrontantes não só os proprietários dos imóveis contíguos, mas, também, seus eventuais ocupantes, o condomínio geral, de que tratam os arts. 1314 e seguintes do Código Civil, será representado por qualquer dos condôminos e o condomínio edilício, de que tratam os arts. 1331 e seguintes do Código Civil, será representado, conforme o caso, pelo síndico ou pela comissão de representantes. 11. Independe de retificação. A regularização fundiária de interesse social realizada em zonas especiais de interesse social, promovida por município ou pelo Distrito Federal, quando os lotes já estiverem cadastrados individualmente ou com lançamento fiscal há mais de 10 anos. A adequação da descrição de imóvel rural às exigências dos arts. 176, parágrafos 3º e 4º, e 225, parágrafo 3º, desta lei. A adequação da descrição de imóvel urbano decorrente de transformação de coordenadas geodésicas entre os sistemas de georreferenciamento oficiais. A averbação do auto de demarcação urbanística e o registro do parcelamento decorrente de projeto de regularização fundiária de interesse social de que trata a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. O registro do parcelamento de glebas para fins urbanos anterior a 19 de dezembro de 1979, que esteja implantado e integrado à cidade, nos termos do artigo 71 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. 12. Poderá o oficial realizar diligências no imóvel para a constatação de sua situação em face dos confrontantes e localização na quadra. 13. Não havendo dúvida quanto à identificação do imóvel, o título anterior à retificação poderá ser levado a registro desde que requerido pelo adquirente, promovendo-se o registro em conformidade com a nova descrição. 14. Verificado a qualquer tempo não serem verdadeiros os fatos constantes do memorial descritivo, responderão os requerentes e o profissional que o elaborou pelos prejuízos causados, independentemente das sanções disciplinares e penais. 15.
Não são devidos custas ou emolumentos notariais ou de registro decorrentes de regularização fundiária de interesse social a cargo da administração pública. 16. Na retificação de que trata o inciso 2º do caput, serão considerados confrontantes somente os confinantes de divisas que forem alcançadas pela inserção ou alteração de medidas perimetrais. Artigo 214. As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta. Primeiro, a nulidade será decretada depois de ouvidos os atingidos. Segundo, da decisão tomada no caso do parágrafo 1º caberá apelação ou agravo conforme o caso. Terceiro, se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação, poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. Quarto, bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio. Quinto, a nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de uso capião do imóvel. Artigo 215. São nulos os registros efetuados após sentença de abertura de falência, ou do termo legal nele fixado, salvo se a apresentação tiver sido feita anteriormente. Artigo 216. O registro poderá também ser retificado ou anulado por sentença em processo contencioso, ou por efeito do julgado em ação de anulação ou de declaração de nulidade de ato jurídico, ou de julgado sobre fraude à execução. Artigo 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiando, a requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e de seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias, aplicando-se o disposto no artigo 384 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, e pelos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes. Certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente, justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel. Justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel. Primeiro, o pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo da prenotação até o acolhimento ou a rejeição do pedido. Segundo, se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes, o titular será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento, para manifestar consentimento expresso em 15 dias, interpretado o silêncio como concordância. Terceiro, o oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao município, pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos, ou pelo correio com aviso de recebimento, para que se manifestem, em 15 dias, sobre o pedido. Quarto, o oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de grande circulação, onde houver, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 dias. Quinto, para a elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial de registro de imóveis. Sexto, transcorrido o prazo de que trata o parágrafo 4º deste artigo, sem pendência de diligências na forma do parágrafo 5º deste artigo e achando-se em ordem a documentação, o oficial de registro de imóveis registrará a aquisição do imóvel com as descrições acrescentadas, sendo permitida a abertura de matrícula, se for o caso. Sétimo, em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar o procedimento de dúvida, nos termos desta lei. Oitavo. Ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido. Nono, a rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de uso capião. 10. Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, apresentada por qualquer um dos titulares de direito reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, por algum dos entes públicos ou por algum terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum. 11. No caso de o imóvel usucapiendo ser unidade autônoma de condomínio edilício, fica dispensado o consentimento dos titulares de direitos reais e outros direitos registrados ou averbados na matrícula dos imóveis confinantes e bastará a notificação do síndico para se manifestar na forma do parágrafo 2º deste artigo. 12.
Se o imóvel confinante contiver um condomínio edilício, bastará a notificação do síndico para o efeito do parágrafo 2º deste artigo, dispensada a notificação de todos os condôminos. 13. Para efeito do parágrafo 2º deste artigo, caso não seja encontrado o notificando ou caso ele esteja em lugar incerto ou não sabido, tal fato será certificado pelo registrador, que deverá promover a sua notificação por edital mediante publicação, por 2 vezes, em jornal local de grande circulação, pelo prazo de 15 dias cada um, interpretado o silêncio do notificando como concordância. 14. Regulamento do órgão jurisdicional competente para a correição das serventias poderá autorizar a publicação do edital em meio eletrônico, caso em que ficará dispensada a publicação em jornais de grande circulação. 15. No caso de ausência ou insuficiência dos documentos de que trata o inciso 4º do caput deste artigo, a posse e os demais dados necessários poderão ser comprovados em procedimento de justificação administrativa perante a serventia extrajudicial, que obedecerá, no que couber, ao disposto no parágrafo 5º do artigo 381 e ao rito previsto nos arts. 382 e 383 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Capítulo 4. Das pessoas. Artigo 217. O registro e a averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa, incumbindo-lhe as despesas respectivas. Artigo 218. Nos atos a título gratuito, o registro pode também ser promovido pelo transferente, acompanhado da prova de aceitação do beneficiado. Artigo 219. O registro do penhor rural independe do consentimento do credor hipotecário. Artigo 220. São considerados, para fins de escrituração, credores e devedores, respectivamente. Nas servidões, o dono do prédio dominante e dono do prédio serviente. No uso, o usuário e o proprietário. Na habitação, o habitante e proprietário. Na anticrese, o mutuante e mutuário. No usufruto, o usufrutuário e no proprietário. Na anfitese, o senhorio e o enfiteuta. Na constituição de lenda, o beneficiário e o rendeiro censuário. Na locação, o locatário e o locador. Nas promessas de compra e venda, o promitente comprador e o promitente vendedor. Nas penhoras e ações, o autor e o réu. Nas cessões de direitos, o cessionário e o cedente. Nas promessas de cessão de direitos, o promitente cessionário e o promitente cedente. Capítulo V. Dos títulos. Artigo 221. Somente são admitidos registro. Escrituras públicas, inclusive as lavradas em consulados brasileiros. Escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas partes e testemunhas, com as firmas reconhecidas, dispensado o reconhecimento quando se tratar de atos praticados por entidades vinculadas ao sistema financeiro da habitação. Atos autênticos de países estrangeiros, com força de instrumento público, legalizados e traduzidos na forma da lei, e registrados no cartório do Registro de Títulos e Documentos, assim como sentenças proferidas por tribunais estrangeiros após homologação pelo Supremo Tribunal Federal. Cartas de sentença, formais de partilha, certidões e mandados extraídos de autos de processo. Contratos ou termos administrativos, assinados com a União, Estados, municípios ou o Distrito Federal, no âmbito de programas de regularização fundiária e de programas habitacionais de interesse social, dispensado o reconhecimento de firma. Primeiro serão registrados os contratos e termos mencionados no inciso V do caput assinados a rogo com a impressão dactiloscópica do beneficiário, quando este for analfabeto ou não puder assinar, acompanhados da assinatura de duas testemunhas. Segundo, os contratos ou termos administrativos mencionados no inciso V do caput poderão ser celebrados constando apenas o nome e o número de documento oficial do beneficiário, podendo sua qualificação completa ser efetuada posteriormente, no momento do registro do termo ou contrato, mediante simples requerimento do interessado dirigido ao registro de imóveis. Terceiro, fica dispensada a apresentação dos títulos previstos nos incisos I a V do caput deste artigo quando se tratar de registro do projeto de regularização fundiária e da constituição de direito real, sendo o ente público promotor da regularização fundiária urbana responsável pelo fornecimento das informações necessárias ao registro, ficando dispensada a apresentação de título individualizado, nos termos da legislação específica. Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017. Artigo 222. Em todas as escrituras e em todos os atos relativos a imóveis, bem como nas cartas de sentença e formais de partilha, o tabelião ou escrivão deve fazer referência à matrícula ou ao registro anterior, seu número e cartório. Artigo 223. Ficam sujeitas à obrigação, a que aludiu o artigo anterior, as partes que, por instrumento particular, celebrarem atos relativos a imóveis. Artigo 224. Nas escrituras, lavradas em decorrência de autorização judicial, serão mencionadas por certidão, em breve relatório com todas as minúcias que permitam identificá-los, os respectivos alvarás.
Artigo 225. Os tabeliães, escrivães e juízes farão com que, nas escrituras e nos autos judiciais, as partes indiquem, com precisão, os característicos, as confrontações e as localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes e, ainda, quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou da esquina mais próxima, exigindo dos interessados certidão do registro imobiliário. Primeiro, as mesmas minúcias, com relação à caracterização do imóvel, devem constar dos instrumentos particulares apresentados em cartório para registro. Segundo, consideram-se irregulares, para efeito de matrícula, os títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta do registro anterior. Terceiro, nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a localização, os limites e as confrontações serão obtidos a partir de memorial descritivo assinado por profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica-arte, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a 4 módulos fiscais. Artigo 226. Tratando-se de uso capião, os requisitos da matrícula devem constar do mandado judicial. Capítulo 6º. Da matrícula. Artigo 227. Todo imóvel objeto de título a ser registrado deve estar matriculado no livro número 2, Registro Geral, obedecido o disposto no artigo 176. Artigo 228. A matrícula será efetuada por ocasião do primeiro registro a ser lançado na vigência desta lei, mediante os elementos constantes do título apresentado e do registro anterior nele mencionado. Artigo 229. Se o registro anterior foi efetuado em outra circunscrição, a matrícula será aberta com os elementos constantes do título apresentado e da certidão atualizada daquele registro, a qual ficará arquivada em cartório. Artigo 230. Se na certidão constar ônus, o oficial fará a matrícula e, logo em seguida ao registro, averbará a existência do ônus, sua natureza e valor, certificando o fato no título que devolver à parte, o que ocorrerá, também, quando o ônus estiver lançado no próprio cartório. Artigo 231. No preenchimento dos livros, observar-se-ão as seguintes normas. No alto da face de cada folha será lançada a matrícula do imóvel, com os requisitos constantes do artigo 176, e no espaço restante e no verso, serão lançados por ordem cronológica e em forma narrativa, os registros e averbações dos atos pertinentes ao imóvel matriculado. Preenchida uma folha, será feito o transporte para a primeira folha em branco do mesmo livro ou do livro da mesma série que estiver em uso, onde continuarão os lançamentos, com remissões recíprocas. Artigo 232. Cada lançamento de registro será precedido pela letra R e o da averbação pelas letras AV, seguindo-se o número de ordem do lançamento e o da matrícula, ex, R11, R2-1, AV31, R41, AV51, etc. Artigo 233. A matrícula será cancelada por decisão judicial quando, em virtude de alienação parciais, o imóvel for inteiramente transferido a outros proprietários. Pela fusão, nos termos do artigo seguinte. Artigo 234. Quando dois ou mais imóveis contíguos pertencentes ao mesmo proprietário constarem de matrículas autônomas, pode ele requerer a fusão destas em uma só, de novo número, encerrando-se as primitivas. Artigo 235. Podem, ainda, ser unificados, com abertura de matrícula única, dois ou mais imóveis constantes de transcrições anteriores a esta lei, à margem das quais será averbada a abertura da matrícula que os unificar. Dois ou mais imóveis, registrados por ambos os sistemas, caso em que, nas transcrições, será feita a averbação prevista no item anterior, as matrículas serão encerradas na forma do artigo anterior. Dois ou mais imóveis contíguos objeto de emissão provisória na posse registrada em nome da União, Estado, Município ou Distrito Federal. Primeiro, os imóveis de que trata este artigo, bem como os oriundos de desmembramentos, partilha e glebas destacadas de maior porção, serão desdobrados em novas matrículas, juntamente com os ônus que sobre eles existirem, sempre que ocorrer a transferência de uma ou mais unidades, procedendo-se, em seguida, ao que estipula o inciso 2º do artigo 233. Segundo a hipótese de que trata o inciso 3º, somente poderá ser utilizada nos casos de imóveis inseridos em área urbana ou de expansão urbana e com a finalidade de implementar programas habitacionais ou de regularização fundiária, o que deverá ser informado no requerimento de unificação. Terceiro, na hipótese de que trata o inciso 3º, a unificação das matrículas poderá abranger um ou mais imóveis de domínio público que sejam contíguos à área objeto da emissão provisória na posse. Artigo 235-A. Fica instituído o Código Nacional de Matrícula, CNM, que corresponde à numeração única de matrículas imobiliárias em âmbito nacional. Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017. Primeiro, o CNM referente à matrícula encerrada ou cancelada não poderá ser reutilizado. Segundo ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça regulamentará as características e a forma de implementação do CNM. Capítulo 7º. Do registro.
Artigo 236. Nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado. Artigo 237. Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa da apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro. Artigo 237-E. Após o registro do parcelamento do solo ou da incorporação imobiliária, até a emissão da carta de habite-se, as averbações e registros relativos à pessoa do incorporador ou referentes a direitos reais de garantias, cessões ou demais negócios jurídicos que envolvam o empreendimento serão realizados na matrícula de origem do imóvel e em cada uma das matrículas das unidades autônomas eventualmente abertas. Primeiro, para efeito de cobrança de custas e emolumentos, as averbações e os registros relativos ao mesmo ato jurídico ou negócio jurídico e realizados com base no caput serão considerados como ato de registro único, não importando a quantidade de unidades autônomas envolvidas ou de atos intermediários existentes. Segundo, nos registros decorrentes de processo de parcelamento do solo ou de incorporação imobiliária, o registrador deverá observar o prazo máximo de 15 dias para o fornecimento do número do registro ao interessado ou a indicação das pendências a serem satisfeitas para sua efetivação. Terceiro, o registro da instituição de condomínio ou da especificação do empreendimento constituirá ato único para fins de cobrança de custas e emolumentos. Artigo 238. O registro de hipoteca convencional valerá pelo prazo de 30 anos, fim do qual só será mantido o número anterior se reconstituída por novo título e novo registro. Artigo 239. As penhoras, arrestos e sequestros de imóveis serão registrados depois de pagas as custas do registro pela parte interessada, em cumprimento de mandado ou à vista de certidão do escrivão, de que constem, além dos requisitos exigidos para o registro, os nomes do juiz, do depositário, das partes e a natureza do processo. Parágrafo único. A certidão será lavrada pelo escrivão do feito, com a declaração do fim especial a que se destina, após a entrega, em cartório, do mandado devidamente cumprido. Artigo 240. O registro da penhora faz prova quanto à fraude de qualquer transação posterior. Artigo 241. O registro da anticrese no livro número 2 declarará, também, o prazo, a época do pagamento e a forma de administração. Artigo 242. O contrato de locação, com cláusula expressa de vigência no caso de alienação do imóvel, registrado no livro número 2, consignará também, o seu valor, a renda, o prazo, o tempo e o lugar do pagamento, bem como pena convencional. Artigo 243. A matrícula do imóvel promovida pelo titular do domínio direto aproveita ao titular do domínio útil, e vice-versa. Artigo 244. As escrituras antenupciais serão registradas no livro número 3 do cartório do domicílio conjugal, sem prejuízo de sua averbação obrigatória no lugar da situação dos imóveis de propriedade do casal, ou dos que forem sendo adquiridos e sujeitos a regime de bens diverso do comum, com a declaração das respectivas cláusulas, para ciência de terceiros. Artigo 245. Quando o regime de separação de bens for determinado por lei, far-se-á a respectiva averbação nos termos do artigo anterior, incumbindo ao Ministério Público zelar pela fiscalização e observância dessa providência. Capítulo 8º. Da averbação e do cancelamento. Artigo 246. Além dos casos expressamente indicados no item 2º do artigo 167, serão averbados na matrícula as subrogações e outras ocorrências que, por qualquer modo, alterem o registro. Primeiro, as averbações a que se referem os itens 4 e 5 do inciso 2º do artigo 167 serão as feitas a requerimento dos interessados, com firma reconhecida, instruído com documento dos interessados, com firma reconhecida, instruído com documento comprobatório fornecido pela autoridade competente. A alteração do nome só poderá ser averbada quando devidamente comprovada por certidão do registro civil. Segundo, tratando-se de terra indígena com demarcação homologada, a União promoverá o registro da área em seu nome. Terceiro, constatada, durante o processo demarcatório, a existência de domínio privado nos limites da terra indígena, a União requererá ao oficial de registro a averbação, na respectiva matrícula, dessa circunstância. Quarto, as providências a que se referem os parágrafos 2º e 3º deste artigo deverão ser efetivadas pelo cartório, no prazo de 30 dias, contado a partir do recebimento da solicitação de registro e averbação, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal do oficial de registro. Artigo 247. Averbar-se-á, também, na matrícula, a declaração de indisponibilidade de bens, na forma prevista na lei. Art. 247-E. É dispensado o habite-se expedido pela Prefeitura Municipal para a averbação de construção residencial urbana unifamiliar de um só pavimento finalizada há mais de 5 anos em área ocupada predominantemente por população de baixa renda, inclusive para o fim de registro ou averbação decorrente de financiamento à moradia. Redação dada pela Lei nº 13.865, de 2019. Artigo 248. O cancelamento efetuar-se-á mediante averbação, assinada pelo oficial, seu substituto legal ou escrevente autorizado, e declarará o motivo que o determinou, bem como o título em virtude do qual foi feito. Artigo 249. O cancelamento poderá ser total ou parcial e referir-se a qualquer dos atos do registro.
Artigo 250. Far-se ao cancelamento. Em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. A requerimento unânime das partes que tenham participado do ato registrado, se capazes, com as firmas reconhecidas por tabelião. A requerimento do interessado, instruído com documento hábil. A requerimento da Fazenda Pública, instruído com certidão de conclusão de processo administrativo que declarou, na forma da lei, a rescisão do título de domínio ou de concessão de direito real de uso de imóvel rural, expedido para fins de regularização fundiária, e a reversão do imóvel ao patrimônio público. Artigo 251. O cancelamento de hipoteca só pode ser feito à vista de autorização expressa ou quitação outorgada pelo credor ou seu sucessor, em instrumento público ou particular. Em razão de procedimento administrativo ou contencioso, no qual o credor tenha sido intimado, artigo 698 do Código de Processo Civil. Na conformidade da legislação referente às cédulas hipotecárias. Artigo 252. O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido. Artigo 253. Ao terceiro prejudicado é lícito, em juízo, fazer prova da extinção dos ônus reais e promover o cancelamento do seu registro. Artigo 254. Se, cancelado o registro, subsistirem o título e os direitos dele decorrentes, poderá o credor promover novo registro, o qual só produzirá efeitos a partir da nova data. Artigo 255. Além dos casos previstos nesta lei, a inscrição de incorporação ou loteamento só será cancelada a requerimento do incorporador ou loteador, enquanto nenhuma unidade ou lote for objeto de transação averbada, ou mediante o consentimento de todos os compromissários ou cessionários. Artigo 256. O cancelamento da servidão, quando o prédio dominante estiver hipotecado, só poderá ser feito com a aquiescência do credor, expressamente manifestada. Artigo 257. O dono do prédio serviente terá, nos termos da lei, direito a cancelar a servidão. Artigo 258. O foreiro poderá, nos termos da lei, averbar a renúncia de seu direito, sem dependência do consentimento do senhorio direto. Artigo 259. O cancelamento não pode ser feito em virtude de sentença sujeita, ainda, a recurso. Capítulo 9. Do bem de família. Artigo 260. A instituição do bem de família far-se-á por escritura pública, declarando o instituidor que determinado prédio se destina a domicílio de sua família e ficará isento de execução por dívida. Artigo 261. Para a inscrição do bem de família, o instituidor apresentará ao oficial do registro a escritura pública de instituição, para que mande publicá-la na imprensa local e, à falta, na da capital do estado ou do território. Artigo 262. Se não ocorrer razão para dúvida, o oficial fará a publicação, em forma de edital, do qual constará o resumo da escritura, nome, naturalidade e profissão do instituidor, data do instrumento e nome do tabelião que o fez, situação e característicos do prédio. O aviso de que, se alguém se julgar prejudicado, deverá, dentro em 30 dias, contados da data da publicação, reclamar contra a instituição, por escrito e perante o oficial. Artigo 263. Findo o prazo do número 2º do artigo anterior, sem que tenha havido reclamação, o oficial transcreverá a escritura, integralmente, no livro número 13 e fará a inscrição na competente matrícula, arquivando um exemplar do jornal em que a publicação houver sido feita e restituindo o instrumento ao apresentante, com a nota da inscrição. Artigo 264. Se for apresentada a reclamação, dela fornecerá o oficial, ao instituidor, cópia autêntica e lhe restituirá a escritura, com a declaração de haver sido suspenso o registro, cancelando a prenotação. Primeiro, o instituidor poderá requerer ao juiz que ordene o registro, sem embargo da reclamação. Segundo, se o juiz determinar que proceda ao registro, ressalvará ao reclamante o direito de recorrer à ação competente para anular a instituição ou de fazer execução sobre o prédio instituído, na hipótese de tratar-se de dívida anterior e cuja solução se tornou inexequível em virtude do ato da instituição. Terceiro, o despacho do juiz será irrecorrível e, se deferir o pedido, será transcrito integralmente, juntamente com o instrumento. Artigo 265. Quando o bem de família for instituído juntamente com a transmissão da propriedade, Decreto-Lei N. 3.200, de 19 de abril de 1941, artigo 8 graus, parágrafo 5º, a inscrição far-se-á imediatamente após o registro da transmissão ou, se for o caso, com a matrícula. Capítulo X. Da remissão do imóvel hipotecado. Artigo 266. Para remir o imóvel hipotecado, o adquirente requererá, no prazo legal, a citação dos credores hipotecários propondo, para a remissão, no mínimo, o preço por que adquiriu o imóvel. Artigo 267. Se o credor, citado, não se opor-se à remissão, ou não comparecer, lavrar-se-á termo de pagamento e quitação e o juiz ordenará, por sentença, o cancelamento de hipoteca. Parágrafo único. No caso de revelia, consignar-se-á o preço à custa do credor. Artigo 268.
Se o credor, citado, comparecer e impugnar o preço oferecido, o juiz mandará promover a licitação entre os credores hipotecários, os fiadores e o próprio adquirente, autorizando a venda judicial a quem oferecer maior preço. Primeiro na licitação, será preferido, em igualdade de condições, o lanço do adquirente. Segundo na falta de arrematante, o valor será o proposto pelo adquirente. Artigo 269. Arrematado o imóvel e depositado, dentro de 48 horas, o respectivo preço, o juiz mandará cancelar a hipoteca, subrogando-se no produto da venda os direitos do credor hipotecário. Artigo 270. Se o credor de segunda hipoteca, embora não vencida a dívida, requerer a remissão, juntará o título e certidão da inscrição da anterior e depositará a importância devida ao primeiro credor, pedindo a citação deste para levantar o depósito e a do devedor para dentro do prazo de 5 dias remir a hipoteca, sob pena de ficar o requerente subrogado nos direitos creditórios, sem prejuízo dos que lhe couberem em virtude da segunda hipoteca. Artigo 271. Se o devedor não comparecer ou não remir a hipoteca, os autos serão conclusos ao juiz para julgar por sentença a remissão pedida pelo segundo credor. Artigo 272. Se o devedor comparecer e quiser efetuar a remissão, notificar-se ao credor para receber o preço, ficando sem efeito o depósito realizado pelo autor. Artigo 273. Se o primeiro credor estiver promovendo a execução da hipoteca, a remissão, que abrangerá a importância das custas e despesas realizadas, não se efetuará antes da primeira praça, nem depois de assinado o auto de arrematação. Artigo 274. Na remissão de hipoteca legal em que haja interesse de incapaz intervirá o Ministério Público. Artigo 275. Das sentenças que julgarem o pedido de remissão caberá o recurso de apelação com ambos os efeitos. Artigo 276. Não é necessária a remissão quando o credor assinar, com o vendedor, escritura de venda do imóvel gravado. Capítulo 11. Do Registro Torres. Artigo 277. Requerida a inscrição de imóvel rural no Registro Torres, o oficial protocolará e autuará o requerimento e documentos que o instruírem e verificará se o pedido se acha em termos de ser despachado. Artigo 278. O requerimento será instruído com os documentos comprobatórios do domínio do requerente, a prova de quaisquer atos que modifiquem ou limitem a sua propriedade, o memorial de que constem os encargos do imóvel, os nomes dos ocupantes, confrontantes, quaisquer interessados, e a indicação das respectivas residências. A planta do imóvel, cuja escala poderá variar entre os limites 1.500 m, 1/500, e 5.000 m, 1/5.000. Primeiro, o levantamento da planta obedecerá às seguintes regras. A. Empregar-se angoniômetros ou outros instrumentos de maior precisão. B. A planta será orientada segundo o mediano do lugar, determinada a declinação magnética. C. Fixação dos pontos de referência necessários a verificações altírias e de marcos especiais, ligados a pontos certos e estáveis nas sedes das propriedades, de maneira que a planta possa incorporar-se à Carta Geral Cadastral. Segundo, as plantas serão anexadas o memorial e as cadernetas das operações de campo, autenticadas pelo agrimensor. Artigo 279. O imóvel sujeito à hipoteca ou ônus real não será admitido a registro sem consentimento expresso do credor hipotecário ou da pessoa em favor de quem se tenha instituído o ônus. Artigo 280. Se o oficial considerar irregular o pedido ou a documentação, poderá conceder o prazo de 30 dias para que o interessado os regularize. Se o requerente não estiver de acordo com a exigência do oficial, este suscitará dúvida. Artigo 281. Se o oficial considerar em termos o pedido, remetê-lo-á a juízo para ser despachado. Artigo 282. O juiz, distribuído o pedido a um dos cartórios judiciais se entender que os documentos justificam a propriedade do requerente, mandará expedir edital que será afixado no lugar de costume e publicado uma vez no órgão oficial do Estado e três vezes na imprensa local, se houver, marcando prazo não menor de 2 meses, nem maior de 4 meses para que se ofereça oposição. Artigo 283. O juiz ordenará, de ofício ou a requerimento da parte, que, à custa do peticionário, se notifiquem do requerimento as pessoas nele indicadas. Artigo 284. Em qualquer hipótese, será ouvido o órgão do Ministério Público, que poderá impugnar o registro por falta de prova completa do domínio ou preterição de outra formalidade legal. Artigo 285. Feita a publicação do edital, a pessoa que se julgar com direito sobre o imóvel, no todo ou em parte, poderá contestar o pedido no prazo de 15 dias. Primeiro, a contestação mencionará o nome e a residência do réu, fará a descrição exata do imóvel e indicará os direitos reclamados e os títulos em que se fundarem. Segundo, se não houver contestação, e se o Ministério Público não impugnar o pedido, o juiz ordenará que se inscreva o imóvel, que ficará, assim, submetido aos efeitos do registro Torres. Artigo 286. Se houver contestação ou impugnação, o procedimento será ordinário, cancelando-se, mediante mandado, a prenotação. Artigo 287.
Da sentença que deferir, ou não, o pedido, cabe o recurso de apelação, com ambos os efeitos. Artigo 288. Transitada em julgado a sentença que deferir o pedido, o oficial inscreverá, na matrícula, o julgado que determinou a submissão do imóvel aos efeitos do registro Torres, arquivando em cartório a documentação autuada. Capítulo 12. Do Registro da Regularização Fundiária Urbana. Artigo 288-A. O procedimento de registro da regularização fundiária urbana observará o disposto em legislação específica.